Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Mais uma vez estamos aqui reunidos para meditar e refletir a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de hoje. Mateus capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17. Mateus capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 17. Acompanha comigo. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e os vossos ouvidos ouvem. Em verdade, eu vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje Jesus é questionado pelos seus próprios discípulos. E eles chegam para Jesus e perguntam por que Jesus estava falando em parábolas. Nós sabemos que Jesus, ele usava esse gênero literário, que em hebraico é mashala. Jesus falava em parábolas. Por quê? Porque Jesus, como um bom comunicador, ele queria de fato que as pessoas entendessem o que ele estava anunciando, o que ele estava falando. Então, ele usava coisas do cotidiano das pessoas. Jesus falava da ovelha e do pastor, Jesus falava da videira, Jesus falava do fermento na massa, Jesus falava da semente que cai na terra e brota, Jesus falava de coisas que, quando as pessoas escutavam, elas entendiam. Mas que pessoas? Aquelas que estavam com o coração aberto. Aquelas que estavam verdadeiramente dispostas a uma boa notícia, ao evangelho que Jesus estava anunciando. Veja, Jesus fala de pessoas que simplesmente fecharam o coração, que deixaram os seus corações ficarem endurecidos. Uma palavra que diz esclerocardia, essa esclerose do coração, esse coração que vai se enrijecendo. E aí, meu irmão, minha irmã, quando a gente toma essa firme decisão de ser impiedoso, de ser incrédulo, mesmo que Jesus desse inúmeros sinais como ele deu e dá ainda hoje,
a gente pode continuar com o coração duro e fechado, incrédulo e insensível. Hoje, Jesus fala sobre isso. E aqui cabe uma reflexão para cada um de nós. Como é que está o nosso coração hoje com relação à nossa abertura a Deus, a nossa abertura à palavra de Deus? Como é que eu tenho escutado o Evangelho? Como é que eu tenho escutado a palavra do Senhor? Com atenção, de forma distraída? Eu deixo de fato que essa palavra ela tenha consequência no meu jeito de pensar, no meu jeito de sentir, no meu jeito de agir, no meu cotidiano, no meu trabalho, nas minhas relações, naquilo que eu sou, naquilo que eu penso, nas coisas que eu posto, o jeito que eu me comunico. Qual é a minha relação com a palavra de Deus hoje? Ela é positiva? Ela é negativa? Será que de fato a palavra de Deus encontra um lugar privilegiado na minha vida? Jesus fala e ele quer se fazer entender. Mas para quem não quer entender, vai sempre arranjar uma justificativa, uma desculpa, vai sempre querer arranjar motivos e razões para continuar não crendo. Então hoje nós somos convidados a abrir o nosso coração, escancarar as portas do nosso coração para essa boa nova que Jesus vem nos anunciar. Por quê? Porque a sua única intenção é a nossa salvação. Mas eu tenho liberdade de acolher ou não. Você tem liberdade de acolher ou não. Acolhamos. Acolhamos o amor de Deus que nos salva, que nos cura e que nos liberta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.